Agora é hora de nós sermos ministrados. E nós estamos bem light, né? Se alguém assistir esse vídeo e falar assim: nossa Deus, o pastor desviou. Está de bermuda. Só justificar para quem vai assistir. Se o gigante colocar aí nas redes sociais, é que nós estamos no encontro, no retiro. Amém? Então nós estamos assim lights. Se vocês pudessem ver também o restante do povo, está todo mundo igual eu, tirando o crente fiel. Esse aí, isso aí é dos meus tempos, da Assembleia de Deus. Faltou a gravatinha, né? Se tivesse a gravata, estava completo. Tô brincando, Guilherme. Fica à vontade, filho. Tá certo. Errado estamos nós. Estamos tudo vacaiados, olha só. Não, nós estamos parecendo que estamos no retiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Bermuda. Amém, amados? Vamos abrindo aí a palavra de Deus. Você que trouxe, você que está com sua Bíblia no celular, no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo de número 1 também. Pode ficar todo mundo sentado, né? Não precisa preocupar de se levantar. Livro de Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Muito bem, menino do videotape. Fica aí que você vai ficar num lugar estratégico. Amém? Vamos ler? Para a nossa meditação. Amados, né? Vocês vão perceber uma certa diferença. Jonas 1. Vocês vão perceber uma diferença, né? Nós não estamos no ambiente de igreja. E a mensagem, ela tem uma conotação mais voltada para um estudo, conscientização. A nossa intenção é fazer dos momentos que nós estivermos aqui um momento de treinamento, onde Deus vai treinar, vai nos treinar para que a gente frutifique. E as palavras que serão ministradas serão palavras para motivar cada um de nós a sermos frutíferos para o reino de Deus. E o que é ser frutífero para o reino de Deus? Ser frutífero para o reino de Deus, meus amados, não é você cantar bonito, não é você pregar bonito, não é você tocar bonito, não é você ministrar bonito, é você conquistar almas para o reino. Se existe um motivo pelo qual a igreja foi instituída, constituída aqui na terra, foi para levar ou ser portadora de boas novas às pessoas, a fim de que o Evangelho, a palavra da salvação, alcance mais e mais pessoas. Então, para a gente meditar nisso, para a gente falar sobre isso e ministrar em cima desse tema, é que nós vamos ler Jonas, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis,
de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse-lhe: que tens que dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Feche seus olhos por um instante. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor e graça, Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo, o teu Consolador, Confortador, possa ministrar sobre os nossos corações nesta noite. Que haja liberdade, Senhor, para que a unção de Deus fecunde os nossos corações, com a consciência de que nós somos porta-vozes do Senhor aqui na terra, ministros do Evangelho do Senhor. E nós precisamos, Deus, deste Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por isso nós lhe rogamos que muito mais do que uma palavra motivadora, cada um de nós possa portar em nossos corações a doce presença do Teu Espírito Santo, para que quando abrirmos as nossas bocas, para quando falarmos a Tua palavra, não seja algo que venha de nós mesmos, mas que seja algo gerenciado pelo Teu Espírito. Meu Deus, e que esse Espírito possa testificar com o Espírito daqueles que estão ouvindo, e que eles possam ser assim alcançados por Tua palavra. É o que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ver aqui, nós vamos apontar e abordar alguns pontos sobre Jonas. E eu vou me deter um pouco no personagem central dessa história, que é esse homem que recebeu um chamado de Deus, foi selecionado dentre muitos profetas para ir até uma grande cidade que, por Deus, ela estava condenada por causa da maldade daquele povo, por causa da prevaricação, o pecado e outras coisas. E não era a primeira vez que Deus determinava uma sentença para uma cidade, um local. Nós podemos ver lá atrás, né, Deus estipulando um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então Jonas, quando ele ouve essa palavra, Jonas, ele não tinha dúvida, ele tinha certeza de que se aquele povo não mudasse, se não houvesse uma transformação no coração daquele povo, com certeza Deus iria destruir a cidade de Nínive e todos os seus habitantes. Aí você pode pensar assim: pastor, mas por que Jonas fugiu da face do Senhor? Por que ele não foi? Por que ele, recebendo o chamado, ele não foi até Nínive? Aí nós precisamos ir mais profundo e vamos estudando e descobrindo coisas que a Bíblia não menciona, mas nas entrelinhas nós vamos descobrindo. Quando você de fato estuda o histórico e o motivo pelo qual Jonas não vai, você consegue até mesmo compreender. E se você não tomar cuidado, você fica até a favor de Jonas. Porque, amados, Nínive era
era uma cidade que pertencia a um povo inimigo de Israel. Jonas, ele não quer ir a Nínive, porque os ninivitas, os moradores daquelas cidades, muitas vezes perseguiram, atacaram o povo de Israel, foram inimigos ferozes e trouxeram muitos prejuízos. Talvez Jonas tivesse até parentes, amigos, vizinhos, que sofreram na mão dos ninivitas. E por sofrer isso e essas perdas, essas lutas, essas rixas, Jonas endurece o seu coração. E talvez Jonas pense o seguinte: olha, se eu não for a Nínive e não falar nada, não pregar, não anunciar, Deus virá e vai destruir aquela cidade. E aí nós não vamos mais precisar preocupar com os nossos inimigos, porque o próprio Deus dará cabo deles. E Jonas pega o caminho inverso. A cidade de Tarsis, para onde Jonas queria ir, era o último porto do mundo civilizado. Depois de Tarsis só haviam tribos indígenas. É lógico, havia outros povos, mas eram civilizações mais tribais do que com cidades como ele estava acostumado, no seu tempo. E ele decide fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. E é interessante porque Jonas, sendo parte, sendo um judeu, conhecendo o histórico de Deus, sabedor que Deus fez todas as coisas, que Deus criou o mundo. E o interessante é que ele pensa que ele pode fugir de Deus. E ele parte nessa viagem. Eu acho que todos aqui conhecem essa história de cabo a rabo, ou pelo menos já ouviu falar. E no meio da sua viagem, no seu percurso, a Bíblia diz que Deus mandou um grande vento, uma tempestade gigantesca, e aquela tempestade começou a assolar o navio. E eles, no desespero, cada um clamando ao seu Deus, jogando fora as suas cargas, suas bagagens, aquilo que eles haviam recebido, seus tesouros. E de repente Jonas está lá no fundo do barco, quietinho, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. O pau está quebrando lá fora, é vento, é tempestade, é o mar tentando engolir o barco. E Jonas nada. Amados, para quem já foi no encontro com Deus, esse é o nosso Peniel dessa noite. A igreja de Jesus aqui na terra está da mesma forma que Jonas. A igreja, ela tem se tornado muito boa em fazer várias coisas, Eu não estou aqui criticando, tá? Eu estou só vou aqui comentar algo que aconteceu agora há pouco, que os irmãos ficaram sabendo aí da vida do Fernandinho. Não estou criticando, nem estou falando para ninguém não ir. Eu aconselho aí, se der tudo certo, nós vamos lá. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que vai ser uma bênção, amém? Os irmãos estavam sabendo da vida do Fernandinho aí, Fabriciano? Não? Aí, ó. Então fica sabendo agora, irmão. O pessoal está querendo montar uma caravana lá e... Fechou. Mas o negócio é o seguinte: a igreja tem se tornado muito boa em fazer show. A igreja tem se tornado muito boa em fazer eventos, congressos. A igreja tem se tornado muito boa em fazer retiros. O nosso aqui, bem simples, bem tranquilo aqui. E nós vamos nos aperfeiçoando nessas coisas e nos esquecendo do principal. O chamado de Deus para a nossa vida é para que a gente ganhe almas. Uma igreja que não ganha almas, meu querido, é uma igreja estéril. É uma igreja infrutífera. E ao mesmo tempo eu também olho assustado, de uma forma assustada, eu confesso aos amados que eu vejo, eu fico estarrecido com alguns movimentos
que na verdade transfere o homem de uma religião para outra, mas não conduz o pecador à genuína conversão. Não conduz o pecador ao arrependimento. Ele era da religião X, passou para a religião Y. Ele era da religião A, passou para a religião B. E quando nós vamos ver alguns testemunhos de pessoas que converteram, hoje, nos nossos dias, é o testemunho daquilo que eles ganharam, daquilo que eles adquiriram a partir do momento em que eles receberam o Evangelho em sua vida. Como se Jesus fosse um bom investimento, principalmente nessa época de crise. Como se nós fizéssemos algo para Deus e em troca Ele nos recompensasse. E aí nós vemos de uma maneira muito forte, muito proeminente no meio do povo de Deus, essa ideia, né, que é uma ideia para mim, ao meu ver, furada, que eu creio que Deus recompensa o homem, que aquilo que o homem plantar ele vai colher. Eu creio que à medida da tua oferta, né, se você planta muito, você colhe muito, você planta pouco, você vai colher pouco. Eu sei de todas essas coisas. Mas aí as pessoas perdem as fronteiras disso aí e começam a colocar como se Deus, e eu já ouvi isso, de líder de uma igreja, isso está gravado, a mídia toda já viu, qualquer um que tiver a curiosidade de ver, pode ver. Um líder de uma igreja cheia de pessoas, muitas pessoas, todas as igrejas dele são grandes. Ele dizendo o seguinte, que quando você oferta a Deus, você passa a não dever nada para Deus. Que Deus é obrigado a te recompensar. Meu amado, nós temos que entender que nós éramos desgraçados, miseráveis, pecadores, fedidos às narinas de Deus, podres. O nosso pecado cheirava mal. Não sei como é que Deus nos tolerava. As nossas imundícies, elas fediam as narinas de Deus. E nós fomos alcançados por uma graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Sabe qual foi o preço da nossa salvação? Não foi a nossa oferta. Não foi o nosso dízimo, o nosso trízimo, como já vi alguns pregarem. Você vai dar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Onde é que tirou isso, meu Deus do céu? O trízimo. Já viu o dízimo, agora eles inventaram o trízimo. Você vai dar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É brincadeira. Estão fazendo o Evangelho um comércio. E muitas pessoas têm se enriquecido por isso. Nós fomos alcançados por uma graça. O favor imerecido de Deus. O que custou a nossa salvação foi o derramamento do sangue de Jesus ali na cruz. Foi a morte do bem mais precioso que Deus tinha na sua glória, que era a vida do seu Filho. E os irmãos acham realmente que algo é capaz de pagar o sacrifício de Jesus, por maior que seja a nossa oferta. Se uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, uma alma nossa, fedida e miserável, pecadora, imagina a alma do seu filho amado. O que não vale? E aí as pessoas acham que está lá, oferta 1 milhão, 2 milhões, e acham que está ofertando alguma coisa para Deus. Isso tem valor para nós, que somos matéria. Mas a Bíblia diz que Deus é, quem sabe? Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos nos colocar debaixo dessa graça. Porque
Porque a nossa oferta não vai nos levar para o céu. O nosso dízimo não vai nos levar para o céu. E nem nada que façamos aqui vai nos levar para o céu. A única coisa é a graça de um Deus misericordioso. Tamanha a sua misericórdia que enviou o seu próprio Filho. E vocês já notaram que isso muitas vezes não traz mais impacto na vida das pessoas? A igreja tem esquecido de dizer que se nós estamos aqui, não é porque o pastor um dia pregou a palavra e que você foi alcançado. Se nós estamos aqui, não é porque um dia você ouviu um louvor bonito e você foi atraído por aquele louvor e você entrou na igreja. Se nós estamos aqui, não foi porque Deus operou um milagre na sua vida um dia. Não. Sabe por que nós estamos aqui hoje, agora, nesse exato momento? Porque Jesus teve a audácia de largar as mansões celestiais, descer aqui na terra, se fazer carne, habitar entre nós, padecer pelos nossos pecados, morrer por nós, entregando a sua vida, derramando seu sangue precioso. Essa é a graça que nos tem coberto. Querido, tudo que passar disso é balela. O máximo que nós somos instrumentos de Deus para levar essa mensagem que nós estávamos perdidos, nós éramos miseráveis, pecadores, mas nós fomos alcançados pelo perdão imerecido de Deus. E Paulo diz o seguinte: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou por amor a nós. E nós estamos num lema esse ano. Está lá na carta dos Romanos. Porque a criatura espera com muita expectação a manifestação dos filhos do homem. E nós precisamos, meus amados, nesse momento, a igreja precisa deixar de ser Jonas, que está salvo. Não existe um juízo de condenação, não existe juízo de morte sobre a vida dele. E ele, o que ele faz? Ele negligencia o chamado de Deus para a sua vida. Meu amado, o chamado de Deus não é apenas para o pastor. O chamado de Deus não é apenas para a equipe de louvor. O chamado de Deus não é apenas para a professora que está dentro da salinha. O chamado de Deus é para cada um. Nós fomos comissionados, emissários. Nós somos, meus amados, aqui na terra, portadores da palavra de Deus, e nós precisamos pregá-la. Pastor, eu não sei pregar. Convide a pessoa, meu amado. Você já vai estar sendo instrumento de Deus na terra. Chame as pessoas. Se você não sabe ainda, eu digo ainda, porque deve haver um interesse no nosso coração em pelo menos aprender a palavra de Deus, para que você não diga algo que vem de você mesmo, mas para que você, ao entregar algo a uma pessoa, ao entregar uma palavra, uma mensagem, você a entregue da parte de Deus e não da sua própria. Esse livro deve ser um livro de cabeceira. Outra coisa também que nós vemos hoje em dia é que os crentes não leem mais a palavra de Deus. Sabe quando é que eles têm acesso à palavra? No culto de quinta, ou algumas igrejas culto de quarta, e culto de domingo. E se tem culto de ensino, determinadas igrejas têm. Não existe mais aquele amor, não existe mais aquele interesse. Não, eu vou ler a Bíblia toda. Sabe? Esse negócio fica parecendo aquele jejum de mulher que quer fazer aquele jejum para perder uns quilinhos. Começa bem. Primeiro dia, segundo dia bem, aí é convidada para a festa, aí o jejum vai embora. Não, daqui a pouco eu começo de novo. E assim
acontece com a nossa vida. Nós vamos, sem perceber, perdendo o interesse. E nós não podemos perder o interesse. Nós precisamos viver o chamado de Deus a todo instante em nossa vida. Jonas foi para dentro do barco, para o porão do barco, e começou a dormir. Pense numa coisa dessa. E a tempestade, meus amados, vindo sobre a vida das pessoas. Quantas pessoas, meus amados, estão no meio da tempestade? E você pode mudar a história dessas pessoas. Sabia disso? Quantas pessoas chegam lá no seu trabalho e às vezes até falam, tecem um comentário com você. Olha, eu estou pensando em largar minha mulher. Eu estou pensando em largar meu esposo. Está muito difícil. Quantas pessoas estão vivendo tribulações terríveis, que estão a ponto de desistir, de entregar os pontos. Quantas pessoas estão assim a desistir até da vida, pronto a entregar os últimos pontos. Aí eu não quero mais viver. Quantas pessoas estão assim? E onde está a igreja de Cristo? Esses dias eu vi, está rodando aí nas redes sociais, e isso mexeu muito comigo. Isso mostra como nós estamos ineficientes. Eu vi no Haiti, e é interessante que alguns não fazem e criticam aqueles que fazem. Eu vi um missionário, não gravei o nome dele, infelizmente, mas ele estava mostrando a realidade do Haiti hoje. E ele mostrando as crianças esperando uma refeição, e a refeição, sabe qual que era? Bolinho de barro com sal. Barro, chão, terra. E aquilo era colocado numa mesa, e chegavam as pessoas com aqueles bolinhos de barro e despejava, estava dentro de um saco, e ali elas enchiam a mão e comiam. Bolinho de barro e sal. E ele pedia, ele começava a chorar. E eu também não aguento ver essas coisas, não. Algumas tinham 5 e comia com um gosto, com coisa, parecia estar comendo a melhor coisa do mundo. E ele perguntava, onde está a igreja? Talvez nós não precisamos ir até o Haiti. Talvez essa não seja a nossa condição econômica. Mas talvez tenha alguém na nossa rua precisando de uma ajuda. Talvez tenha um vizinho que está desempregado. Nós precisamos levar a palavra, mas também precisamos levar o amor. Nós precisamos juntar fé com atitudes. E quando nós fizermos, nós precisamos fazer sem nenhum interesse. Quantas pessoas nós já ajudamos que nem fazem parte do nosso ministério, porque foram abandonadas pelos seus ministérios. Eu tive essa semana que passou lá na minha cidade, eu tive visitando os meus parentes, que tem alguns que já estão bem avançada idade, algumas tias. E tem uma tia que ajudou muito na minha criação. E muitas vezes, quando meu pai faltou, em alguns momentos,
ela supriu muitas necessidades nossas. E hoje ela faz tratamento, ela tem aquela doença, né, do esquecimento, Alzheimer. E eu cheguei para vê-la e ela sob efeito de remédios, né? Os remédios são muito fortes. E eu perguntei se ela estava indo na igreja. E lá tem uma irmã da Assembleia de Deus que cuida dela. E ela virou para mim e disse o seguinte: olha, ela não está indo não. Porque ela gosta de ir na Rua Brasília, que ela tem mais de uma Assembleia, né? E ninguém vem pegar ela. É triste quando você vê a pessoa servindo, honrando uma igreja, um ministério, e sendo esquecido. Aonde está a igreja? Aonde estão aqueles que vão olhar para as viúvas e para os órfãos? Uma das grandes preocupações de Deus sempre se preocupou com os mais fracos, sabiam? Pode pegar o Antigo Testamento, você vai ler lá que Deus ainda estipulou leis para que os órfãos e as viúvas fossem amparados. Onde está a igreja? Aonde está a igreja? Nós assistimos a irmã, a mãe da Marli, a Dona Maria, até o finalzinho. Fui vê-la na UTI, ela já estava inconsciente. Pergunte se algum irmão foi lá levar ela para assistir culto lá. Onde está a igreja? Sabe qual é a maior reclamação que muitas vezes nós escutamos quando alguém vem para a nossa igreja? Eu parei de ir. Ninguém foi me ver. Aonde está a igreja? Ah não, mas o pastor não foi. Peraí, o pastor é a igreja? Ah não, mas a pastora não foi. Só a pastora que é a igreja? Ah não, não montou uma equipe. Você precisa esperar uma equipe ser montada? Aonde está a igreja? Para assistir os abandonados, para socorrer o caído, para curar o ferido. Se a igreja não fizer essas coisas, ela é apenas um clube, uma associação qualquer. Ela é tudo menos igreja. É um ajuntamento de pessoas. Só isso. Sabe quando nós somos surpreendidos por Deus e vem aquele mover, o Espírito Santo, ele nos enche. Sabe para que o Espírito Santo faz isso conosco? Não é para que eu me sinta bem. Ele está me empossando de poder para que eu seja agente de Deus aqui na terra e possa ministrar não na minha autoridade, mas na autoridade do Senhor.
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo de número 4 em diante diz o seguinte: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando disse isto, vendo-o ele, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o os seus olhos. E estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. Jesus diz o seguinte: olha, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Sabe o que é o Jerusalém? Jerusalém era a casa de Jesus, era a sua pátria, a sua cidade. A Jerusalém espiritual é o seu lar. É o primeiro lugar onde você deve despertar e começar a evangelizar. E começar a orar, pagar um preço, para que os seus familiares recebam essa palavra, para que eles sejam impactados, não por aquilo que você vai dizer, talvez você vai dizer coisas simples, mas o Espírito Santo tornará essas coisas profundas. O segundo momento que ele diz o seguinte: Jerusalém, como também toda a Judéia e Samaria. Sabe o que era Judéia e Samaria? Eram as cidades circunvizinhas, são os nossos vizinhos, é a nossa rua, é nosso local de trabalho. É lógico, querido, nós não vamos pegar uma Bíblia no nosso momento de trabalho lá, né? E vamos abri-la e vamos começar a pregar. Não é isso. Mas eu convido você a partir de hoje, se você nunca fez isso, a prestar atenção, a ficar antenado. Porque chegarão até você pessoas que estarão naquela situação em que estavam aqueles marinheiros com Jonas, numa tempestade. A vida deles vai estar terrível. Em algum momento eles vão lhe dar uma oportunidade. Eles vão lhe confidenciar algo. E aí pelo Espírito você vai começar a ministrar a palavra de Deus. No momento em que eles mostrarem a dificuldade, nós mostraremos a solução. Mas rapaz, eu também vivia nessa dificuldade. Mas você quer ser livre dela. Entrega a sua vida para Jesus. Ele pode te transformar. Ele pode mudar a sua história. São palavras simples. Você dizer Jesus te ama pode mudar o dia e talvez a vida de uma pessoa. Mas às vezes nós ficamos com vergonha. Nós preferimos estar dormindo
no porão do barco, mesmo sabendo que a tempestade está terrível. A igreja nasceu com um propósito e ela precisa se reencontrar com esse propósito. Precisamos romper a nossa timidez. Sabe por quê? Talvez você não saiba, mas os tímidos não herdarão o reino dos céus. Lá em Apocalipse fala que ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatras, os tímidos. Sabe qual a timidez que está falando? É essa timidez, querido. Você está com a palavra que pode salvar uma cidade inteira, mas você prefere ir para Tarso, você prefere dormir, você prefere ficar lá no fundo do navio, quietinho, caladinho, não vou nem opinar. Esse camarada é espírita, ele não vai aceitar. Aí você já começa a deduzir, sem nem ao menos tentar. Não, é católico demais, meu Deus do céu. Se eu for falar de Jesus, o católico também crê em Jesus, velho. Não, isso aí é caso perdido. E nós éramos o quê? Abraão era o quê? Um caso perdido. Ele não era estéril, mas a mulher dele era. E Deus faz para ele uma promessa. Que dele faria dele uma grande nação. E sabe qual é a outra promessa que Deus faz a Abraão? Que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Porque através da sua linhagem, Jesus veio à terra. E nós hoje somos abençoados através da vida de Abraão. Nós não temos noção do impacto que nós podemos causar na vida de uma pessoa. Quando nós temos coragem de sair do porão do navio e sermos boca de Deus para a vida daqueles que estão sofrendo. Para rompermos o lacre do silêncio e anunciar o reino de Deus na vida das pessoas. Nós não sabemos, nós desconhecemos. Porque às vezes para nós ficou muito natural. Não, eu estou salvo. Quem está a perigo aí é a cidade de Nínive. Nós dizemos, né? Eu estou salvo. Quem está no mundo é que tem que tomar cuidado. E às vezes, querido, Deus vai te levar a um lugar onde é que você não quer ir. Você acha que Jonas queria ir para Nínive? Eu vou dizer para você que Jonas foi um dos piores pregadores que já existiram na face de toda a terra. Pior. Imagine um camarada sendo obrigado a ir no local onde é que ele não quer, pregar para um povo que ele não quer ver salvo e ganhar todos eles. E às vezes nós ficamos com medo. Mas o resultado não depende de você, o resultado não depende de mim. A Bíblia nos ensina só que nós precisamos anunciar, falar. Quem realiza a obra é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Isso fica a cargo do Espírito Santo. Ah, pastor, já tentei, já falei com um monte de gente nenhum. Calma, meu amado. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Você não planta uma semente hoje e espera que ela nasça no mesmo dia, que você já coma do fruto dela no mesmo dia, não. Mas aquilo ali vai mexendo no íntimo, no interior das pessoas. E de repente um dia ela pode acordar.
Jonas, quando viu aquela tempestade, ele entendeu que o motivo de toda aquela tribulação era por causa dele. Muitas vezes nós precisamos entender que porque nós não dissemos, nós não fazemos, nós não cumprimos o ID do Senhor, a vida das pessoas estão em meio a uma tempestade. Porque nós não fomos numa visita, porque nós preferimos ficar em casa, preferimos fazer um programa com a família, não que isso seja pecado, todos têm que fazer isso mesmo. Mas talvez, meus amados, você sabe que a pessoa está precisando de você naquele momento. E você prefere fazer qualquer outra coisa, menos realizar o ID do Senhor. E aí a vida da pessoa está numa tempestade. Eu não estou aqui imputando culpa, dizendo o seguinte, não, nós fomos culpados disso aí, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, que quando a oportunidade surge, e quando Deus te coloca lá, meu amado, como é que eu sei que é Deus que está colocando? Meu amado, se a pessoa abriu a boca para você, confidenciou com você, falou com você, é Deus. Te colocou no lugar certo, você foi vomitado pelo peixe. Talvez você chegou, pelo amor de Deus, que sujeira, hein? Nossa Deus, como é que eu vou limpar dessa nhaca de peixe? Talvez você encontre pessoas assim, pelo amor de Deus, nunca vi tanta sujeira. Camarada ali, misericórdia. Ou a camarada também, só o sangue de Cristo. Mas Deus te desembocou lá. Quem conhece essa expressão, desembocou? Deus te colocou lá. Para que você faça a diferença na vida dessa pessoa. Precisamos ser igreja. Porque a criatura geme. E ela espera com muita expectação a manifestação dos filhos do homem. E Paulo diz o seguinte, em Romanos capítulo 8, o mesmo versículo também, que está, o mesmo capítulo também que está. Romanos 8, capítulo 22, diz o seguinte, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Não só ela, mas nós também. Temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o versículo que eu queria ler mesmo para começar seria do versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Para nós encerrarmos essa mensagem e essa etapa de hoje, eu gostaria de deixar Romanos 8, só que a partir do versículo de número 31. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Que diz o seguinte: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Pois está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E de pé no seu lugar.